Qual é o verdadeiro mundo real? O mundo material, este aqui que podemos tocar, ou o mundo espiritual, aquele mundo etéreo que nós não conseguimos enxergar ou tocar, mas na maioria das vezes sentir e intuir? Essa pergunta, quando feita a um cidadão médio do Egito ou da Grécia, teria a seguinte resposta: o mundo espiritual é o verdadeiro mundo. O mundo real não passa de uma ilusão, de uma sombra do mundo espiritual. Ou seja, mergulhamos aqui no mundo material para nos melhorarmos, evoluirmos e voltarmos, ascendermos novamente ao mundo espiritual. É aquele caminho de volta para casa. Inclusive é uma música evangélica que fala sobre isso. Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. O que isso quer dizer? A centelha divina, quando se individualiza do todo, ela tem que mergulhar na carne para passar por todas as fases materiais possíveis. E a partir daí começa a fazer o caminho de volta, do reino mineral ao vegetal, ao animal, ao reino humano, e começa a almejar voos espirituais. O caminho de mergulho na carne e o caminho de regresso ao mundo espiritual até o reencontro com o todo, para preencher o vazio que todo ser humano tem. Essa seria a explicação lógica dada por um grego médio e por um egípcio médio. Agora, se perguntarmos a um brasileiro médio ou um americano médio qual é o verdadeiro mundo, material ou real, a resposta da maioria esmagadora será: o verdadeiro mundo é o material, a matéria. Eu consigo entrar na minha Ferrari, eu consigo entrar na minha BMW, eu consigo usar o meu Rolex ou meu Patek Philippe sem problemas nenhum. E o mundo espiritual, nunca vi ninguém voltar de lá para contar. E convenhamos, nós sabemos que isso é uma mentira. Existem milhares e milhares e milhares e milhares de casos de experiência de quase morte, de crianças contando reencarnações passadas, de espíritos se materializando, de espíritos se comunicando com seres humanos. Isso em todas as épocas da humanidade houve. Mas o ponto central aqui é o seguinte: existiram épocas da humanidade em que houve mergulho na espiritualidade e em que houve mergulho na carne. Como eu disse, Grécia e Egito, mergulho na espiritualidade. Se você for pegar a densidade literária sobre o conhecimento do universo, sobre espiritualidade, é algo absurdo. Os grandes filósofos, os grandes sábios estavam no Egito e na Grécia. É óbvio, em outras civilizações também existiam esses filósofos e sábios, mas em quantidades muito menores que no Egito e na Grécia, pois essa civilização passou por um mergulho na espiritualidade. E nós estamos fazendo o caminho oposto. Nós estamos fazendo um mergulho na materialidade, na carne. Porque se você for olhar nossa qualidade literária, é infinitamente inferior à qualidade literária daquela época. Se formos olhar a qualidade das artes, é algo abismal. Peguem, por exemplo, a qualidade de nossas músicas e comparem com músicas clássicas. Você vai ver um nível de diferença absurdo. Inclusive, as letras que produzimos hoje são letras materialistas, viscerais, carnais. E em compensação, isso aí demonstra quais valores adotamos. E a pergunta que não quer calar: vamos ficar até quando transmitindo dinheiro, casa, carro e apartamento aos nossos herdeiros e às próximas gerações? Muitos pais querem ver os filhos bem. Quem não quer? Mas o conceito de bem
da maioria dos pais é bem fisicamente, financeiramente. Existe aquele velho ditado, né? Quando a mulher engravida, você prefere que seja menino ou menina? Não importa, vindo com saúde é o que importa. Saúde é importante, isso é óbvio. Mas o que vale mais? Um filho com uma deficiência e uma moral elevada, ou um filho saudável se rastejando na lama? Quantas pessoas saudáveis não estão nesse exato momento? O despertador vai parar agora mesmo, então não se preocupe. Quantas pessoas saudáveis não estão neste exato momento se chafurdando na lama, praticando crimes? Então, as pessoas sequer entendem o que realmente tem valor para um espírito. Todos aqui sabem, minha vida tem como base alguns princípios, e este canal também. Então a reencarnação é um desses princípios. E se a reencarnação é um princípio que eu adoto, por óbvio, isso é uma veste. E muitas vezes, se você abusou disso aqui nessa encarnação ou em encarnação pregressa, isso aqui vai vir com problemas. Então, já disse, muitas pessoas que nascem deficientes provavelmente cometeram algum erro na área de sua deficiência. Isso não é regra absoluta, mas é um norte seguro, ok? Porque existem encarnações e encarnações. Algumas para purgar erro e algumas que vai vir por misericórdia. Então pode ser que um espírito por misericórdia venha com uma deficiência para ser a luz que ilumina aquele meio dele, para mostrar que a deficiência não impediu ninguém de progredir, e ele seja o exemplo disso. Mas, como a gente ainda não é evoluído, a maioria que nasce com certos tipos de deficiência, provavelmente errou em áreas parecidas com essa em outra reencarnação, e por isso veio para purgar. Mas, fechando esse grande parênteses que eu fiz lá, vindo com saúde é o que importa, a maioria dos pais se preocupa com o bem-estar dos filhos, mas a maioria preocupa com o bem-estar físico e financeiro. E esquecem-se do bem-estar moral e espiritual. Só que tem um problema. Ao se esquecer do bem-estar moral e espiritual, você se esquece de tudo. Porque uma pessoa moral e espiritualmente equilibrada vai agir de que forma em meio às dificuldades? Simples assim. Pense em como um sábio agiria nos dias de hoje, com seu chefe gritando, com a população nesse nível de ignorância, com amigos pressionando a adotar determinada situação que degrada a moral. Então, se a gente ficar nesse viés materialista de achar que alguém está bem quando está bem fisicamente e financeiramente, é algo muito pueril, porque nós esquecemos os verdadeiros valores morais. Eu repito aqui por dezenas de vezes: de nada vale o homem ganhar o mundo e perder a alma. Nós estamos em uma época em que o nosso QI está abaixando. A tendência da humanidade é evoluir. Nós estamos ficando mais burros, salvo as exceções, do que os nossos antepassados. Como isso é possível? Será que vale a pena ficar pensando apenas no aqui e no agora, esquecendo das gerações futuras? Existe uma geração que está nas escolinhas agora. O que estamos ensinando para elas? O que estamos incentivando elas a consumirem? Recentemente, um conhecido disse que viu uma cena um pouco dantesca, envolvendo uma menor de idade. Ele disse que era uma menor de idade conhecida. Ele disse que viu aquela cena e que ele ficou sem reação, que ele estava passando pela rua e viu aquilo. E ele ficou assim, estupefato com a cena. Ele falou: caramba, eu nunca imaginei que isso aconteceria com um conhecido.
algo tão degradante. Só que, caramba, olhe para as nossas músicas. Vasculhe um pouco as redes sociais, que você vai ver crianças sendo incentivadas a dançar músicas com letras extremamente vulgares e luxuriosas. E as crianças dançando aquilo. A gente fala aqui sobre mecânica quântica, o poder do pensamento. Se o pensamento cria, imagina o verbo, imagine a palavra. Se nós sabemos isso, você realmente acha que as trevas não sabem disso? E você realmente acha que essas músicas de baixo teor vibracional não impregnam uma carga vibracional negativa nas pessoas? Não prendem elas num loop infinito de se rastejar na lama e achar que aquilo é normal? As letras são tão degradantes que até reproduzi-las fica difícil. Mas as pessoas saem com essas letras nos sons altos, e onde passam encontram alguém para dançar essas músicas. Mães de família pegam seus filhos e filhas e colocam para dançar. E depois nos surpreendemos quando vemos cenas semelhantes a que eu descrevi aqui. Nossa, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Ah, não. A única opção que tinha era isso. Quando você incentiva a volúpia, é isso que você vai ver. Quando você bota crianças para dançar música desse teor sexual, é isso que você vai ver. Isso mostra que nós somos verdadeiros ébrios morais, porque nós não nos policiamos e ainda puxamos as crianças para o meio dessa lama toda. Os adultos que teriam que ser os guardiões da moral e os professores das crianças são os que puxam elas para baixo. E a coisa é tão pesada que existem crianças ensinando adultos o que é certo e o que é errado. São como aqueles espíritos um pouco mais evoluídos, né? Que baixam aqui para ensinar aos adultos que aquelas letras ali não condiz com a moralidade reta. Que se eu estou mergulhado nesse tipo de conteúdo, é isso que eu vou receber e perpetuar. Ad infinitum, como diria o Hélio Couto. A sociedade que tem mais acesso à informação, mas é a sociedade que mais produz informação lixo, justamente para contrabalancear, né? É um pêndulo. Como nós temos acesso a todo tipo de informação, o que a treva faz? Ótimo, facilitou o acesso, vamos dar o que eles querem. E a maioria quer merda. A maioria não quer coisas que elevem a vibração, que elevem o pensamento. A maioria quer coisa que degrada. E como é que uma sociedade como essa vai passar princípios morais e espirituais para a próxima geração? Quando na verdade tudo que eles mesmos têm são matéria, são bens materiais. E como é da natureza humana querer o bem da sua prole, ele quer para sua prole aquilo que ele acha que é bom para ele. E ele não tem valor moral nenhum. E o que ele tem? Casa, carro, apartamento. Com todo respeito ao funk, mas a maioria das letras é construída sobre volúpia, sobre luxúria e sobre apologia ao crime. Tem algumas exceções? Sim, vamos ressalvar as exceções, mas a maioria sim. E as pessoas que cresceram financeiramente sobre essas letras luxuriosas, o que elas conquistaram? Só bens materiais, não conquistaram valores morais. E quando tem filhos, o que elas querem para os filhos? Boas matérias, o acúmulo de bens materiais, mas não repassam moral e espiritualidade para os seus filhos. Alguns até acordam. Existem até alguns famosos aí que, ao abusarem de tudo que poderiam dentro da fama e do dinheiro, começam a buscar a espiritualidade, porque talvez entenderam
que a matéria por si só não satisfaz ninguém. Não adianta. Você pode mergulhar o quanto você quiser na matéria, você não vai se satisfazer. Pelo contrário, você é aquela pessoa extremamente com sede, bebendo litros de água do mar. Não vai matar a sua sede, não adianta. E no final você vai ter que se render. Somos centelhas divinas e individualizadas, com saudade de quem? Do todo. E qual a única forma de matar essa sede, de preencher esse vazio? Fazendo o caminho de volta para casa, fazendo o caminho de volta ao todo. E como é que eu vou fazer esse caminho de volta? Cultivando valores e princípios morais. Simples assim. As pessoas costumam falar que tudo é relativo. Não. O universo é regido por leis físicas e espirituais rígidas. A lei da gravidade aqui na Terra, ela é relativa. Para você conseguir formar uma planta específica, você vai trabalhar com leis relativas? Não. Vai existir junções de moléculas de forma absoluta. O corpo humano é regido por leis relativas? Então cada corpo humano tem uma lei específica para ele? Uma lei só. Então, quando tentamos relativizar tudo, é justamente para, inclusive, colocar como válido valores morais que sequer deveriam estar no lixo. São valores tão grotescos que até a lixeira é um local errado para eles. Existem valores universais. Existem verdades universais. Nem tudo é relativo, ou melhor, a maioria das coisas não são relativas. Não estou dizendo aqui que aquelas pessoas arrogantes que acham que são donas da verdade têm razão, mas estou dizendo que o universo é regido por diversas leis. E essas diversas leis, em sua maioria, são absolutas. O nosso próprio livre-arbítrio não é algo que a gente possa adotar em 100% de sua integralidade. Porque tudo é possível pra gente? Não, não é. Eu tenho livre-arbítrio para voar? Sim, mas com adaptações adequadas. Eu tenho livre-arbítrio para andar sobre as águas? Sim, com adaptações adequadas. E como é que eu consigo vencer essas limitações físicas que foram impostas a nós? Estudando, aumentando a vibração. O conhecimento vai aumentar a sua vibração. E o aumento da sua vibração vai te levar a locais que você nunca conseguia ir. Um simples discurso feito por um sábio é uma prova disso. Se um grupo de pessoas ouvirem, por exemplo, uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão em um teatro, um grupo heterogêneo, tá? Acredite, a maioria esmagadora não vai sequer entender o que ela quer dizer. E ela fala português. E ela fala de uma forma inteligível, de uma forma que as pessoas deveriam entender. Mas como a maioria não tem valores, princípios e conhecimento, está com o nível vibratório rastejando na matéria, não vai entender o básico. Não vai entender que essa matéria aqui é animada por um espírito. Que esse espírito sobrevive à morte. E que em todas as civilizações da humanidade houve explicação sobre isso. Só que as pessoas insistem em achar que o aqui e o agora é tudo que existe. Que o universo é um fruto de um acaso. Um acaso formou o universo? É mesmo? Pegue o seu iPhone de última geração, desmonte-o peça por peça, parafuso por parafuso. Jogue-o dentro de um balde, as peças todas, jogue esse balde pro alto mil vezes, 1 milhão de vezes. Qual a chance de você jogar esse balde pro alto e quando cair o iPhone estar montado corretamente? A chance disso acontecer é 0%. Então, como é que em um universo muito mais complexo, vocês admitem ou falam que é fruto do acaso?
Só existem dois tipos de cientistas que falam isso, só dois. E eu não quero saber se são famosos, se são do mainstream, não quero saber. O primeiro é o ignorante, o burro, que não procurou conhecimento. O segundo é o arrogante, dominado pelas trevas. Só isso. Só esses dois tipos. O ignorante, ele soluciona seu problema fácil. Estuda e aprende. Agora o arrogante, dominado pelas trevas, não. As trevas literalmente cegaram ele. Você pode dar todas as provas do mundo que ele acha que tem que ser do jeito que ele quer. Ou melhor, do jeito que a treva quer. Então, se o universo é regido, é orquestrado por uma mente maior, por uma mente super inteligente, e se essa mente inteligente cria leis para o mundo, e principalmente leis morais, porque o físico é passageiro, o que devemos repassar para os nossos filhos e para a próxima geração? Valores morais e espirituais. Não estou falando de religião, estou falando de valores morais e espirituais. Eu não quero bons religiosos no mundo. Eu quero bons homens e boas mulheres, bons seres humanos, que ao passarem por um local você fala, aqui passou um ser humano. Estamos em época de Copa do Mundo. Em alguns estádios, quando torcidas vão para lá, eles depredam tudo, sujam tudo. Parece que bichos passaram por ali. Aí em contrapartida, os japoneses vão aos estádios. Em alguns casos vemos limpeza total. Eles encerram o seu divertimento, pegam sacos de lixo, recolhem tudo e deixam o estádio onde eles ficaram limpo, limpo, limpo. Naquele quesito ali, você fala, caramba, aqui passou ser humano, não bicho. Esse exemplo é para dizer que na vida, em tudo, temos que ser assim. Em conflitos, você quer ser lembrado como animal ou como ser humano? O ser humano é centelha divina, é espelho da divindade. Divindade não arruma problema, cria solução. Divindade não desequilibra, divindade harmoniza. Se vocês querem deixar para os seus filhos mansões de luxo, mas moral, espiritualidade e psique infantil, vocês estão preparando-os para sofrerem amargamente, porque o mundo vai testá-los e não vai testá-los com dinheiro, vai testá-los em moral, espiritualidade e força mental, que é o que vocês não estão dando para eles. Reflita um pouco sobre o tema. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.